Geografia, de volta aos nossos estudos do livro do sexto ano e nesse momento discutindo o capítulo 4 com o tema Os Povos Indígenas. Bom, logo na primeira página do capítulo, o autor do livro apresenta uma imagem, de uma tribo indígena com 3 indígenas aqui manipulando uma câmera de vídeo. O objetivo dele nesse momento é nos despertar a imagem diferente dos indígenas em relação àquele imaginário popular, que seria o índio com cocar, com arco e flecha, e bem aquela imagem típica dos desenhos. Bom, aquele indígena ainda existe no Brasil, é claro, existe em vários lugares do mundo, vivendo em regiões mais remotas, mais afastadas das cidades, mas a grande parte da população indígena hoje aqui no Brasil, nós vemos ela também presente nas cidades, ou no entorno das cidades, às vezes convivendo conosco, frequentando o mesmo colégio que nós frequentamos, ou o mesmo mercado, enfim, a mesma região, morando por perto da gente, embora respeitando os hábitos indígenas, mas participando quase que cotidianamente do nosso dia a dia, ok? O primeiro item discutido pelo autor são as marcas na paisagem e o primeiro contato. Que primeiro contato é esse? O contato entre os europeus e os indígenas aqui da América do Sul, quando do descobrimento das Américas. Bom, nós sabemos que no nosso caso, aqui o Brasil, isso aconteceu em 1500. Em 1500, então, a pergunta que surge na cabeça dos estudiosos, dos pesquisadores do tema é: qual era o tamanho da população indígena naquele momento? E os estudos apontam para uma população entre 2 e 4 milhões de habitantes. Muitos indígenas morando aqui e bastante distribuídos pelo território nacional. Claro, uma população muito pequena se comparada à população do Brasil hoje, mas eram outros tempos, a gente está falando de 1500. E esses estudos apontam também que esses indígenas já estavam aqui há pelo menos 12 mil anos atrás. Vejam que 12 mil anos atrás é um tempo bastante longo, muito longo. E como é que a gente sabe disso? Como é que os estudiosos descobrem isso? Bom, eles investigam alguns vestígios da passagem de indígenas pelo território estudado. Nesse caso, um vestígio muito evidente, que existe em grande quantidade aqui pela nossa região, são os sambaquis. O sambaqui, que inclusive é o nome de uma praia aqui de Florianópolis, mas os sambaquis que significam um depósito, um depósito de conchas, de ossos, de cerâmica, de madeiras, de coisas que eles utilizavam ali no dia a dia. Esses sambaquis ficaram ali depositados por milhares de anos, muitas vezes, como a gente já falou aqui, 12 mil anos, e eles foram se calcificando e juntando. Então tem uma quantidade muito grande de elementos calcificados num único lugar, como se fosse um depósito. Esses são os sambaquis. O estudo dos sambaquis consegue nos mostrar aí aproximadamente a idade que ele tem e quais eram os hábitos culturais, o que aquela população consumia de alimentos, o que fazia naquela época. Outro indício bastante forte para se identificar a presença de indígenas são os sítios arqueológicos, que eles vão um pouquinho além da ideia dos sambaquis, porque eles trazem muito mais informação. Então a gente pode entender, por exemplo, onde é que eles moravam. Às vezes tem alguns restos das construções. Nem todos os indígenas do Brasil aqui moravam em cabanas, no meio da floresta. Alguns moravam mais próximos do mar, por exemplo, e tinham habitações diferentes, é claro. O que a gente não pode esquecer é que essas habitações estavam relacionadas ao tipo de ambiente em que eles viviam. Uma outra coisa a chamar a atenção é que alguns desses indígenas moravam em regiões de cavernas, por exemplo. Existiam cavernas disponíveis e porque eles não iriam utilizar a caverna como uma moradia. E muitas vezes fizeram inscrições nas cavernas ou muitas vezes em pedras aqui nas nossas praias, nos costões, em alguns lugares aí, por exemplo, na Ilha do Campeche, nós podemos verificar aí algumas inscrições nas pedras, chamadas de inscrições rupestres. Então essas são outras evidências da presença de indígenas no passado na região. O autor chama atenção para esse primeiro contato entre os portugueses, os povos europeus, e os indígenas, destacando que esse contato não foi muito amistoso, não foi muito tranquilo, aconteceram alguns conflitos, alguma resistência dos indígenas por não aprovar totalmente a chegada desses estrangeiros. Assim. A gente precisa lembrar que naquele momento não eram só os portugueses que estavam ali, embora o livro esteja dando maior destaque para os portugueses,
Mas outros povos europeus também chegaram aqui nas terras brasileiras. A exemplo dos holandeses, dos espanhóis, dos franceses, é claro que a predominância foi dos portugueses. E esse contato entre portugueses e indígenas é que acabou não sendo muito amistoso. Os motivos disso? Bom, os portugueses vieram com o objetivo inicialmente de explorar algumas riquezas naturais aqui. Os índios também não gostaram muito daquilo, digamos assim, né, por ver o seu território invadido e daqui a pouco começando a depredá-lo, né, tirando árvores e tal, em grande quantidade. E além disso, para essa atividade, os portugueses precisavam de mão de obra. E qual era a mão de obra que usaram inicialmente? Justamente a mão de obra indígena. E, mais uma vez, os indígenas não ficaram muito satisfeitos em trabalhar de forma escrava, né, para os portugueses. Bom, isso desencadeou vários conflitos, mas existia uma grande desigualdade, né, entre os conflitos, entre os exércitos portugueses, digamos assim, e os exércitos, vamos chamar desse nome, indígenas, ou seja, entre os portugueses e indígenas ali, os portugueses detinham a tecnologia das armas de fogo. Então eles tinham revólveres, espingardas, canhões e os indígenas tinham o arco e flecha, né, o tacape. E isso acabou desnivelando muito esse conflito, gerando uma grande extermínio, digamos assim, de boa parte da população indígena naquele momento. Por conta disso, muitos indígenas fugiram, né, para o interior, para outras regiões, quando observaram que não tinham como resistir àquele avanço dos portugueses. Mas o que a história nos deixa é que, infelizmente, naquele momento, uma grande parte da população indígena brasileira faleceu, né, foi morta por conta desses conflitos entre os portugueses e os indígenas. Lembremos também que um dos motivos desses conflitos era o interesse que os portugueses tinham em trazer a sua religião, né? Catequizar os indígenas. Isso naquele momento também não foi muito bem visto pelos povos indígenas que já tinham as suas tradições religiosas. Então, nesse momento, a gente viu, infelizmente, também um motivo religioso, né, gerando uma disputa meio sem sentido, assim, né, os portugueses querendo impor de qualquer jeito a sua religião e os índios, por outro lado, querendo manter as suas tradições religiosas. Bom, esses foram alguns dos motivos aí que causaram conflitos entre os indígenas e os portugueses. O autor chama a atenção para o item 2, chamado Presença Indígena no Brasil Atual. Então, se a gente comparar com os dados apresentados ali no item 1, né, nós vamos ver que a população indígena no Brasil reduziu bastante, né? Era cerca de 2 a 4 milhões e reduziu-se aí para menos de 1 milhão, né? Entre 700 e 800 e tantos ou 900 mil indígenas no Brasil. Isso, claro, a gente já falou alguns motivos, né? Ao longo dos anos essa população vai se reduzindo, até agora parece, né? Alguns números indicam que nos últimos anos ela volta a crescer um pouco, mas ainda assim, se comparada àquela população indígena lá do século XV, XVI, é muito reduzida. Bom, nós podemos verificar também um número muito grande de etnias indígenas, ou seja, de povos indígenas diferentes. E esse mapinha da figura 4, eu vou aumentar o zoom aqui para facilitar para vocês. Aqui, para quem está vendo no celular aí ó, o mapinha da figura 4 fala dos grupos linguísticos de indígenas no século XV, lá é o momento do descobrimento do Brasil, né? 1400 e tanto, 1500, aí assim. Bom, naquele momento existiam vários povos indígenas e muito bem distribuídos pelo Brasil, né? Não existia outra população vivendo, quem estava vivendo aqui eram os indígenas. Por outro lado, se observarmos a figurinha do lado, a figura número 5, que agora retrata o ano de 2013, né? O autor nos traz um mapa um pouquinho diferente, relacionando aqueles diferentes povos indígenas, com essas bolinhas pequenininhas aqui, que mal dá para ver na nossa tela pequena aqui, né? Mas ele pinta o mapa, o fundo do mapa, com 4 cores predominantes, que são esse mais avermelhado, que está aqui na região norte do Brasil, depois um alaranjado mais forte, um alaranjado mais clarinho e um meio begezinho aqui, né? Alguma coisa assim. O que o autor quer dizer? Ele nos traz 2 informações nesse tipo de mapa. As culturas indígenas nas bolinhas coloridas e a cor de fundo do mapa, nos mostrando o percentual da população indígena naquela região. Então ele diz que regiões onde existe mais de 5% da população
sendo indígena, estão pintadinhas meio de vermelho. Então a gente tem aqui no Brasil hoje só essa região do norte aqui da Amazônia. Regiões que têm entre 1,5% e 4,99% da população indígena, essa outra laranjadinha, e assim 0,6% até 1,49% e 1 até 0,59%. Bom, o que significa isso, né? Vamos lá, tentar simplificar a coisa. Imagine que numa região morasse 100 pessoas. Se eu estou morando nessa região vermelhinha aqui, significa que 5% da população é indígena. Ou seja, dessas 100 pessoas que morassem aqui, significaria dizer que 5 habitantes são indígenas. Por outro lado, se eu observar uma região dessa mais clarinha, esse bege mais clarinho, que tem entre 0,1 e 0,59, eu teria 100 pessoas vivendo nessa região e menos de uma pessoa, né, seria indígena. Como não dá para ter menos de uma pessoa, né, nós teríamos então, por exemplo, aí, 500 pessoas vivendo e um indígena só no meio dessa população toda. Então esse mapa aqui, um mapa um pouquinho mais complexo, né, que junta duas informações. As bolinhas então são os povos indígenas distribuídos pelo Brasil, também chamados de etnias, né, ou nações indígenas, e o fundo do mapa, pintadinho então dessas 4 cores diferentes, mostra então a quantidade de indígenas vivendo naquela região. Quanto mais escuro o fundo do mapa, maior a quantidade em relação à população daquela região. Quanto mais clarinho o fundo do mapa, é menor a quantidade. Variando aqui entre 0,1, que é bem pouquinho, significaria dizer que numa população de 1.000 habitantes só teríamos um indígena, né? Ou então acima de 5%, o que significaria dizer que numa população de 1.000 habitantes teríamos 50 indígenas. Ou então numa população de 100 habitantes teríamos 5 indígenas. Ok? Isso sobre esses dois mapinhas. Se descermos um pouquinho aqui, deixa eu diminuir o zoom para a gente ter uma ideia da página como um todo. Mais um pouquinho aqui. Então, descendo um pouco, o autor nos traz um outro tema, né, que é a integração e a luta dos indígenas. Isso a gente já falou um pouquinho ali na primeira página, né, quando mencionamos aí a participação dos indígenas na sociedade, além, né, extrapolando um pouco as fronteiras das tribos indígenas ou das nações indígenas, como falemos aqui, né? Então, muitos indígenas hoje como professores, como advogados, como filósofos, como historiadores, como, enfim, né, pessoas comuns vivendo na sociedade entre nós, só que são de origem indígena. Ou seja, isso não interfere em nada, né, o que a pessoa quer fazer profissionalmente da vida dela. Então, alguns indígenas optam por sair da sua tribo ali, ou da sua região onde vivia, né, da sua etnia, daquela região delimitada onde ele vivia, e viver mais próximo da cidade por conta do trabalho, do estudo, ou de qualquer coisa assim, ou outros indígenas até continuam morando na mesma região, né, nas reservas indígenas, mas vêm frequentemente, muito próximo da cidade, essas reservas podem ser, e eles vêm frequentemente nas cidades para usufruir dos diversos serviços. Aqui na nossa região, nós temos 2 reservas indígenas bem próximas de nós aqui, né? Nós podemos identificar uma reserva indígena aqui no Morro dos Cavalos, em direção ao sul, né, de Florianópolis, indo para o sul pela BR-101, antes de chegar aí na Praia da Pinheira, que muitos de vocês devem conhecer, ou seja, no município da Palhoça, no alto daquele morro, tem uma reserva indígena ali e muitos índios morando por ali. E para quem vai para o norte, né, saindo aqui de São José indo para o norte pela BR-101, em direção a Balneário Camboriú, por exemplo, quando estamos ali na praia de São Miguel, também do lado esquerdo, né, pelo lado de cima do morro, temos outra reserva indígena com outros índios vivendo por ali. E ali nós teremos alguns indígenas que ficam sempre ali, que têm um contato muito pequeno com a cidade do lado de fora, né? Mas temos outros que frequentam a escola cotidianamente e fazem outras atividades, estão sempre fazendo esse intercâmbio. Então precisamos deixar claro, né, essa diferença da imagem do indígena para quando o Brasil foi descoberto e o que é realmente a população indígena hoje aqui no Brasil. Para finalizar o item 2, nós trazemos aqui justamente o exemplo de uma geógrafa, né? Assim como eu, um geógrafo, uma geógrafa de origem indígena, né? A Márcia. Então ela é uma ativista indígena, ou seja, está ali defendendo constantemente, né, os direitos e deveres da população indígena, a história indígena, a cultura indígena, e ela é geógrafa, professora de universidade,
E ela escreve alguns poemas, e aqui nós temos um poema escrito por ela, tanto na língua da nação indígena dela, né, da etnia dela, quanto aqui traduzido para o português. Então deixo aqui um pontinho de interrogação para vocês darem uma olhada no poema dela e vejam que bonito.